Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria madre idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho, um tenso raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses olhas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Pátria madre idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde o louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te ignora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos destes olhas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Excelentíssimos deputados aqui presentes, querida igreja, povo de Deus, meus queridos amigos e colegas de diretoria, de Conselho Geral, a nossa diretoria nacional aqui presente, através do nosso presidente, pastor Geraldo Schiller. Com grande alegria, hoje essa casa celebra e comemora 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. É uma alegria, um marco, um século de história. Poucas pessoas ou até instituições conseguem alcançar um marco tão grande. E quem não espera, como pessoa, chegar ou pelo menos alcançar os 100 anos de idade. E como a gente espera chegar aos 100 anos, acredito que bem, com saúde, com lucidez. E a GELB, fundada no dia 31 de maio de 1925, em solo gaúcho, em Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, nasceu desse desejo de reunir jovens em torno da palavra de Deus, da comunhão e do serviço ao próximo. O que um grupo não conseguia realizar sozinho, juntos, poderia ser bem mais fácil. E foi assim que nasceu a GELB, uma liga criada por jovens e para jovens, para fortalecer a sua fé, formar amizades e levar Cristo ao mundo. Desde então, tem caminhado de geração em geração, incentivando a liderança jovem nas igrejas e formando pessoas conscientes e comprometidas com a fé e também com a nossa sociedade. Me permitam ler um trecho da primeira ata, realizada no dia 31 de maio
de 1925, onde diz, abre parênteses, com grande importância tal liga é para todos nós, porque o que por vezes não pode ser realizado por uma união juvenil, para uma liga seria fácil de ser realizável. Fecha parênteses. Ao longo dessas décadas, a juventude luterana se firmou com um espaço de acolhimento, crescimento espiritual e amizade verdadeira. Por meio de retiros, congressos, encontros, ações sociais e missionárias, a GELB moldou gerações, fortaleceu famílias e preparou líderes para a igreja e também para o mundo. Chegar aos 100 anos com saúde e entusiasmo é sinal de um trabalho sério, com compromisso com a verdade e, acima de tudo, confiança. Não só em nós, mas confiança em Deus. É exatamente isso que vemos na trajetória da GELB, uma juventude que caminha com fé, esperança e amor. Essa celebração também é um convite a olharmos para o futuro com expectativa. Se o primeiro centenário foi construído com dedicação e fidelidade, os próximos anos certamente trarão novos frutos, com ainda mais jovens alcançados pelo Evangelho de Cristo. Ser GELB é mais do que pertencer a uma organização. Ser GELB é viver a fé. Ser GELB é ser igreja. Ser GELB é ser família. Ser GELB é ser testemunha de Cristo onde quer que a gente esteja. Cada jovem, cada história, cada vida transformada pelo amor de Deus compõe essa grandiosa missão. A todos que fazem parte dessa jornada centenária, nosso reconhecimento e gratidão. Aqui temos ex-conselheiros, pastores conselheiros, temos ex-presidentes aqui também presentes, o que nos alegra muito nesse momento. E de forma especial, em nome do Conselho Geral da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a gente deseja que Deus continue abençoando esses 100 anos, esse centenário, e que além de todas as celebrações nas quais a gente está participando por esse momento, que os 100 anos da GELB sejam coroados com mais pessoas conhecendo Jesus. E para os próximos 100 anos, a história vai continuar sendo escrita. E de forma especial, encerro essa fala desejando a bênção do nosso Deus a todos e também de forma especial hoje a GELB, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e ter misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Juventude Evangélica Luterana do Brasil, forte em santa união, ontem, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado. Excelentíssimos deputados Marcel Van Hatten e Evair Melo, proponentes dessa sessão solene. Excelentíssimos deputados que nos dão a honra da sua presença nessa sessão. Queridos irmãos, povo de Deus aqui presente e quem nos acompanha pelos canais de comunicação desta casa. 100 anos de Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Exatamente no ano em que estamos celebrando os 121 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um trabalho que começou num lugar pequeno, num lugar que hoje se chama Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, e que foi crescendo, que foi se expandindo e chegou ao Brasil todo. Hoje nós encontramos grupos organizados da Juventude Evangélica Luterana do Brasil em todos os estados da federação e também aqui no Distrito Federal. Pensemos uma vez o que aconteceu em todos os departamentos, nas congregações, nos distritos, nas regiões e nos eventos nacionais, quando jovens se reuniram, liderados e guiados pelos seus pastores, em torno da palavra de Deus. O crescimento espiritual, a preparação desses jovens para uma vida em abundância aqui neste mundo e uma vida plena e eterna nos céus,
e uma capacitação desses jovens nos valores bíblicos cristãos para viver aqui nesse mundo. Da Juventude Evangélica Luterana do Brasil saíram homens e mulheres que edificaram lares consistentes, com fundamento na palavra de Deus. Bons pais, boas mães, bons padrinhos, bons exemplos para as crianças e para toda a sociedade. Da Juventude Evangélica Luterana do Brasil surgiram líderes que são pastores na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Surgiram engenheiros, atuários, surgiram professores, profissionais das mais diferentes áreas que atuam com responsabilidade, com ética, com amor a Deus e ao próximo. Surgiram, inclusive, deputados, vereadores. Fiquei sabendo que um dos proponentes desta sessão, o deputado Marcel Van Hatten, foi da diretoria da GELG, Juventude Evangélica Luterana do Rio Grande do Sul, a organização regional. Então vocês percebem a importância deste trabalho? Vocês tentam imaginar quantas pessoas foram direta e indiretamente favorecidos, beneficiados com esse lindo trabalho da Juventude Evangélica Luterana do Brasil? Agora, é interessante que nós não podemos atribuir o sucesso dessa história de 100 anos a nenhum desses jovens, rapazes e moças que fizeram parte dessa história. Todos foram importantes, todos foram peças importantes nessa história. Mas o que de fato dá sustentação para esta linda e abençoada história é aquilo que os jovens cantam no seu hino: Juventude Luterana, forte em santa união, segue a Jesus Cristo, nosso fiel pendão. É Jesus Cristo, a pedra angular, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o único nome pelo qual importa que haja salvação, que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus Cristo que é a luz, desde o primeiro jovem que se reuniu lá em Nova Hartz, os primeiros, até os jovens que se reúnem hoje. É Jesus Cristo que coloca um caminho firme, seguro e sólido para que esses jovens possam ser o que são aqui neste mundo e possam caminhar nessa perspectiva bonita para a eternidade. Para concluir, na profecia de Joel sobre o Espírito Santo, que foi confirmada por Pedro na pregação do Pentecostes, foi dito que os jovens sonharão, aliás, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Os jovens luteranos são jovens de visão. Formaram uma liga há 100 anos atrás e está sendo uma grande bênção. Que nosso país, que a nossa sociedade saiba olhar para os jovens como alguém que tenha visão para um futuro melhor. Que Jesus abençoe a toda a juventude do Brasil e viva a GELB, que venham os próximos 100 anos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Ivair de Mello, e também aqui com muito orgulho ocupo essa tribuna não apenas como representante do meu estado do Rio Grande do Sul, mas também como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Ivair, por ter proposto junto comigo essa homenagem, Vossa Excelência que já propôs também outras homenagens, sessões solenes à Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que também tem uma participação muito importante no nosso estado do Rio Grande do Sul e no seu estado do Espírito Santo, em todo o Brasil. Vossa Excelência que tem, de fato, representado esses valores também aqui na Câmara dos Deputados. Quero saudar meus colegas, vejo aqui também o deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Marcelo Crivella, queridos amigos, deputados Gilson Marques e Adriana Ventura, a mesa aqui composta pelo presidente da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, Luiz Felipe Machado, o senhor Geraldo Valmir Chile, pastor, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu quero aqui, saudando esses dois líderes da nossa igreja, dizer que deixei justamente para falar logo após a palavra dos senhores, porque nesse momento posso falar um pouco menos sobre a história já muito bem traçada aqui na tribuna por ambos,
e falar um pouco mais sobre a perspectiva humana que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil traz para todos aqueles que são seus membros e também para o nosso país e para o mundo. São 100 anos de história, são 100 anos de desafios, são 100 anos. O vereador Tiago Albrecht, que também é pastor luterano e é representante de um eleitorado muito significativo no município de Porto Alegre, desde que ingressou também na política. A Igreja Luterana tem feito a diferença na vida das pessoas e é importante lembrar que é na juventude que o ser humano passa pelo seu momento mais desafiador. É ali que o ser humano conhece o mundo, é ali que começa a ter mais contato com o exterior. Afinal de contas, nasce no seio familiar, mas aos poucos vai se tornando mais independente. E é por isso mesmo que é durante a juventude que o homem, a mulher, vão conhecendo todas as belezas do mundo de forma melhor, mas também todas as maldades e o próprio pecado. É por isso que celebrar 100 anos de Juventude Evangélica Luterana do Brasil é celebrar 100 anos de serviço a Cristo e de foco naquilo que importa mais na vida do homem, que é o caminho rumo à eternidade. Quero aqui, em forma de depoimento bastante pessoal, até porque não preparei um discurso escrito, fiz questão de chegar aqui a essa tribuna, como comumente faço, e de improviso falar, lembrar a todos que meus avós, tanto por parte de pai como de mãe, eram pastores da Igreja Luterana. Ambos foram servos fiéis de Deus e ajudaram a propagar a mensagem de Cristo, inclusive um deles, reverendo Paulo Flor, como professor de muitos pastores da nossa igreja, e veja aqui o próprio reitor Adriano Carani da Silva da Universidade Luterana do Brasil, que também nos honra com sua presença, anuindo, assim como outros pastores aqui presentes, com essa afirmação. Meu avô holandês, Cornelis van Hatem, que na Europa era pastor da Igreja Reformada, na Holanda, veio ao Brasil, primeiro serviu na Igreja Reformada e depois passou a ser pastor da Igreja Luterana, primeiro no Paraná e mais tarde no meu município natal de Dois Irmãos. Este, infelizmente, não vim a conhecer, faleceu poucos meses antes do meu nascimento, mas evidentemente por meio das suas obras e da sua fé, pude também depois, na Igreja Luterana de Dois Irmãos e do Estado do Rio Grande do Sul, quando fui membro da diretoria, da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, pude também dar seguimento a essa tradição familiar de serviço dentro da nossa igreja. E é importante lembrar também que o que move uma igreja é o sentimento de missão, de propósito, e é por isso que tantos vieram para o Brasil em um momento muito difícil que enfrentavam nas suas vidas, e as minhas famílias são exemplos disso. Na Europa, vieram para o Brasil não apenas para buscar uma vida melhor, mas também para oferecer alento a outras pessoas e fazer o serviço de missão que cumpre ao propósito maior de todo cristão, que é falar da palavra de Deus de forma irrestrita a todos. Este é o grande mandamento divino no que diz respeito à nossa vida aqui na terra. E assim nós fazemos, seja por meio dos cultos, seja por meio das atividades da juventude, seja por meio da música, tão lindamente executada hoje, e tenho também esse privilégio de ter me dedicado a aprender instrumentos ainda quando jovem, como também a própria participação cívica e política, por que não dizer? Uma igreja que talvez fosse muito refratária no passado a isso, tem se aberto mais, sem misturar ambos os reinos, porque é importante lembrar que o que é de Deus e o que nós fazemos na nossa vida privada, na nossa vida social, deve decorrer daquilo que somos como cristãos, sem, porém, misturarmos ambas as coisas.
E assim nós vemos que a própria mensagem de Martinho Lutero, que num momento muito difícil da história mundial, por meio do ensino, por meio do estudo em primeiro lugar, da tradução da Bíblia e da sua própria atividade pessoal também de missão, e da desafiadora atividade de missão no momento em que o mundo iniciou a ver suas guerras religiosas mais relevantes, serve até hoje para aqueles que participam da política, deputado Evair de Mello, como uma referência. Aliás, serve também como referência, eu quero saudar aqui a presença da Anne Caroline de Souza Figuri, que é vice-presidente de Cultura da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, porque Martinho Lutero defendeu a educação das mulheres, no momento em que apenas os homens tinham esse direito assegurado. E mais do que educação às mulheres, também educação universal, ao lado de cada igreja, uma escola. Por isso quero aqui também, à guisa de conclusão, lembrar a todos que o estudo que se fez da Palavra de Deus ao longo dos séculos é o estudo que precisamos fazer todos os dias ainda, e sobretudo este estudo é o que importa. Nós, na Juventude Luterana São Miguel de Dois Irmãos, temos um lema, pelo menos assim, quando participava da juventude ativamente na minha igreja, afinal de contas, quando era jovem, como me observa aqui o vereador Tiago Albert, nós temos o lema firmes e leais, e eu quero com isso concluir utilizando o conselho para os moços que está em Provérbios 3, com os versículos 3 e 4. Não abandone, jovem, a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Que essas palavras do Senhor fiquem sempre gravadas no coração, sejamos sempre firmes e leais à palavra, ao que é bom e ao que é justo, sejamos sempre firmes e leais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Presidente Marcel, muito bom dia a Vossa Excelência, também ao deputado Evair, também ao líder Sóstenes, também ao deputado Crivella, que vejo aqui presente, também aos colegas do Novo que acabaram de sair. Bom dia a todos vocês que estão aqui presentes também, representando a igreja. E presidente Marcel, aliás, futuro senador da República, se assim o Pai das Luzes permitir, muito em breve, que nos honra com o seu mandato de deputado, mas queremos mais de Vossa Excelência, viu, Marcel? Se Deus assim permitir. Mas essa sessão não poderia ser em dia melhor, hoje é dia do pastor. E quero parabenizar a todos os pastores, tem pastor dos Estados Unidos, tem pastor de Brasília, de Canoas, na pessoa do meu contemporâneo, o reverendo Aramis, lá da minha Taguatinga. Foi minha por um ano, onde fiz o meu estágio probatório como pastor. Passei, né? Pau e corda, mas passei. Os litigos lá quase não quiseram deixar, mas passamos. Então, parabéns a todos os pastores presentes que estão assistindo também, pela TV Câmara, que fica o meu carinho. Presidente Marcel, estimados amigos, eu refletia sobre um trecho do hino da GELB, que acho que vamos cantar ainda nessa sessão, sobre o ora e trabalha pela igreja e o lar, o famoso ora et labora pela igreja e o lar. E pela igreja é quase que automático, mas quando a gente para refletir sobre trabalhar pelo lar, e o presidente Geraldo já falou um pouco sobre isso, eu fico pensando que a GELB é uma escola. E, nesse sentido, está intimamente ligada à minha pessoa, por exemplo. Desde os 13 anos, fui tesoureiro da União Juvenil. Não era lá grandes os montantes, era uma festa junina, era uma oferta, mas já com 13 anos assumindo responsabilidades. Aos 15, presidente da União Juvenil, aos 17, presidente distrital e depois de formado como pastor, conselheiro nacional da GELB. E essa escola é tão importante que Porto Alegre, presidente Marcel,
Igreja Mesa e também público aqui presente. Porto Alegre hoje, no Partido Novo, tem 4 parlamentares eleitos que votam em Porto Alegre. Deputado Marcel, deputado Camozato, meu líder, vereador Ramiro Rosário e Tiago Albrecht. Desses 4, 3 são luteranos da IELB. E todos 3 passaram pela GELB, em algum nível de liderança, em algum nível de aprendizado. Então, quando nós cantamos no nosso hino, Ora et labora pela igreja e pelo lar, pegando o recorte do lar, eu lembro que Martinho Lutero insistia muito nas vocações. Aliás, ele cunhou um termo em alemão, Beruf, do latim vocatio. A vocação cristã para exercer na sociedade. Aliás, Martinho Lutero dizia que a vocação, por exemplo, da política é tão importante como a vocação ao casamento. Lutero dizia: separe os melhores meninos para príncipes e para pastores, que são as 2 áreas que vão governar a sua vida. Naquele tempo, príncipes, hoje nós podemos considerar pastores. Então, a todos nós, nessa celebração, deputado Marcel, estimados irmãos e irmãs, nessa celebração que nós lembremos também disso. Lá em Porto Alegre, repito, 3 mandatários do nosso partido passaram pela GELB como líderes. O CEO nacional do nosso partido é ex-presidente da GELB. Um outro importante funcionário que está ali sentado também passou pela GELB. Veja que escola, veja que a vocação cristã, que exercida também na GELB, aliás, a GELB é tão importante para mim, deputado Evair, que eu casei com a primeira mulher que foi presidente da GELB. Aí já foi bom, né? Bom demais. Aí é sabedoria. Então, a Aline Coller está assistindo, um beijo para ela. Foi presidente, né? Então, veja que gostaria de estar aqui, deixa a sua saudação. Então, para concluir, presidente Marcel, a importância da vocação. Para achar uma esposa, para achar um esposo, para aprender uma simples ata, a contar o dinheirinho das atividades, e aí seremos então treinados para a vida. Então, viva a GELB, um abraço do povo porto-alegrense, e que Deus nos abençoe, e que continuemos orando e trabalhando pela igreja, pelo lar e pelo Brasil. Obrigado. Excelentíssimo presidente da mesa, senhores e senhoras deputados, autoridades presentes e irmãos e irmãs em Cristo. É com coração profundamente emocionado e grato que subo a esta tribuna para celebrar uma data histórica que marca não somente o tempo, mas a eternidade que habita em cada jovem tocado pelo amor de Cristo. Os 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a nossa querida GELB. Fundada em 31 de maio de 1925, no interior do Rio Grande do Sul, a GELB nasceu do desejo simples, mas poderoso, de jovens luteranos que queriam viver a fé em comunhão. O que começou com orações, cânticos e encontros humildes, cresceu e se tornou uma das mais antigas organizações juvenis cristãs em atividade contínua no Brasil. Hoje, a GELB é uma rede viva e vibrante que une milhares de jovens em todos os estados do país. Jovens que se reúnem para crescer na fé, servir ao próximo, estudar a palavra, louvar com alegria e viver o Evangelho com coragem e autenticidade. Jovens que encontram na Igreja de Cristo um lar espiritual e um propósito maior do que si mesmos. Ao longo de um século, a GELB tem sido instrumento de transformação pessoal, social e espiritual. Tem formado líderes, missionários, músicos, professores, pais, mães, cidadãos conscientes de seu papel no mundo. Tudo isso alicerçado em uma certeza que não se abala. Deus é o nosso guia eterno, como proclamamos, inspirados no Salmos 48, versículo 14. Mas mais do que números, mais do que eventos e projetos, a GELB representa algo que nem sempre é fácil de medir: o senso de pertencimento.
Em um tempo em que tantos jovens se sentem perdidos, desconectados, sem direção ou identidade, a Gelb estende os braços e diz: você é amado, você é parte do corpo de Cristo, você tem lugar aqui. Isso é extraordinário. Por isso, nessa casa que representa o povo brasileiro, quero expressar minha profunda gratidão a Deus por esse legado centenário. E quero honrar cada jovem, cada líder, cada pastor, cada voluntário que escreveu e escreve essa linda história de fé, serviço e esperança. Que os próximos 100 anos sejam ainda mais frutíferos. Que mais e mais jovens sejam alcançados e acolhidos e transformados pela graça de Cristo. E que a nossa juventude continue sendo sal da terra, luz do mundo e forte em santa união. Parabéns, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Que o Senhor da Igreja siga nos guiando, ontem, hoje e sempre. Amém. Pois este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Salmos 48:14. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nossa gratidão pelo solo fértil, onde a fé floresce, gera frutos e transforma a vida a gerações. Muito obrigada. Cumprimento a mesa diretiva dessa sessão solene, presidente e deputado Marcel Van Hatten, bem como o deputado Evair Melo, o qual quero aqui agradecer por homenagearem a nossa querida Gelb pelos seus 100 anos. Cumprimentar o nosso presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo, e por meio do pastor Geraldo quero cumprimentar aqui a todos os pastores que aqui se fazem presentes, bem como parabenizar pelo Dia do Pastor, que é comemorado neste dia. Quero aqui cumprimentar o presidente da Gelb, o presidente Luiz, por meio dele estender o cumprimento a todos os membros da diretoria que se fazem presentes e estender o cumprimento a todos os jovens, inclusive a nós, mais de 40 também jovens, sempre jovens, que seguimos a nossa caminhada, sempre acompanhando, vivenciando junto com a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Cumprimento a todos que se fazem presentes neste dia muito especial e comemorativo à Gelb. Quero aqui, nesta manhã, em nome da Universidade Luterana do Brasil, parabenizar a Juventude Evangélica Luterana do Brasil pelos seus 100 anos de história. Se, enquanto universidade, podemos completar agora, no dia 16 de agosto, 53 anos de histórias, de aprendizado, foi graças ao movimento como a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que despertou líderes, que formaram escolas por este país, entre elas as escolas luteranas, e desta escola luterana surge a Universidade Luterana do Brasil, que por meio de sua história acolhe os jovens também desta igreja, é que nós podemos hoje vivenciar e comemorar tamanho feito, tamanha celebração de 100 anos de história. Diz o hino da Juventude Luterana, que nós vamos cantar daqui a pouco, guia-nos na luta, que a formação que nós temos no processo de ensino-aprendizagem que ocorre dentro das nossas uniões juvenis, que nós possamos seguir firmes e leais na fé em Jesus. Para quê? Para que possamos fazer a diferença nessa sociedade que carece muito de preceitos cristãos, de amor e de ajuda ao próximo. Parabéns, Gelb, parabéns pelos 100 anos, continue firme na caminhada da fé. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em nome do presidente desta mesa, deputado Marcel Van Hatten, eu cumprimento os demais integrantes. Em nome do presidente da Gelb, Luiz Machado, em nome do presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, eu cumprimento a todos. Para mim é uma alegria, uma honra, neste momento tão significativo, neste marco histórico,
estar aqui parabenizando a juventude evangélica luterana do Brasil. Importante destacar que sem os jovens não há desenvolvimento pleno das cidades, não há a busca pelo bem comum. O papel que a juventude evangélica luterana do Brasil desempenha há 100 anos é vital para a sociedade, para a busca do bem comum. O fenômeno religioso, quando interage com os jovens, com as crianças, quando as crianças, os jovens, participam ativamente do fenômeno religioso, formam cidadãos mais sensíveis, mais solidários e mais comprometidos com a verdade, com a justiça e com o bem. Eu aqui represento o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, sou presidente da instituição, que é presidido honorificamente pelo Dr. Ives Gandra Martins. Em 2018, fundamos essa instituição para a defesa das liberdades civis fundamentais e para a retomada do direito natural nas universidades. E não é possível falar de liberdades olvidando-se de Martim Lutero. Martim Lutero, que ao ser instado pelo poderoso imperador Carlos V para que rejeitasse as suas 95 teses na Dieta de Worms, disse: não me é seguro nem prudente ir contra a palavra de Deus e contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Martim Lutero, podemos dizer, a partir dali, trouxe a tão importante, colocou na sociedade, lançou luzes para a fundamental liberdade de consciência. Isso sem falar, como o deputado Marcel já disse, da educação universal, até de saneamento básico, Martim Lutero há 500 anos falava. Então, já encaminhando para o encerramento, esse legado de Martim Lutero que a juventude luterana traz e que, de certa forma, inspirou o IBDR a ser fundado lá em São Paulo, numa universidade que também carrega essa tradição histórica com o fenômeno religioso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu, que juntamente com o Jean, vice-presidente, somos filhos da Universidade Luterana do Brasil, que aqui está o magnífico reitor. Então, parabenizo a juventude evangélica luterana do Brasil. Espero que venham muitos e muitas décadas até que ele venha. Muito obrigado. Juventude luterana forte em santa união, segue a Jesus Cristo, Mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra ao mar,